vamos hoje aqui na palavra, falar a respeito que nós precisamos, irmãos, de estar firme diante da presença do Senhor. Nós temos aprendido, irmãos, no curso Fé, terça-feira passada, nós aprendemos aqui a respeito da oração. Foi essa aqui, foi a respeito da oração. E nós vimos, irmãos, sobre os passos da oração. Como que nós devemos, como que nós oramos, nós sabemos que é no nome de Jesus, mas aqui nós aprendemos na terça-feira, nós temos que primeiro procurar lembrar o Senhor, não é que Ele é esquecido, né? Mas nós temos que lembrar as promessas de Deus, porque quando nós falamos na oração sobre as promessas do Senhor, nós estamos fazendo bem a nós mesmos, nós estamos trazendo à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança de que a nossa oração vai ser atendida. Nós vimos também que entremos juntamente em juízo. Nós não podemos andar sozinhos, nós temos que andar com Deus. Quando você está diante de uma causa, né? Se você pensa num caso de uma pessoa que está numa causa da justiça, geralmente tem alguém que representa aquela causa. A pessoa não está lá sozinha. Tem um advogado, tem alguém juntamente com essa pessoa naquela causa. Da mesma forma, nós temos que entrar juntamente com o Senhor. E também aprendemos também o terceiro passo, que é apresenta as tuas razões. Nós temos que colocar diante do Senhor. Mas não é só as razões, coisas que vêm na nossa cabeça. Tem que estar fundamentada na palavra. Hoje é culto da família. A palavra de Deus fala, creia no Senhor, Jesus será salvo. Tu e o quê? A palavra do Senhor fala que os filhos são o quê? Quem tem filhos? Levanta a mão. Quem tem filhos? Fala assim, os meus filhos são herança do Senhor. E fala assim, o que é de Deus, o maligno não toca. Amém? Em nome de Jesus. Então, nós temos que, as razões, né? Essa é uma das razões que nós oramos pela salvação da nossa família. E no quarto passo foi para que te possa justificar. Então, justificar, tornar a pessoa justa. Quem pode fazer isso? Nós somos justificados através de Jesus, que na cruz morreu por nós. Então, irmãos, quem não está vindo na terça-feira, se esforça para você vir. Nós estamos aprendendo muito na palavra de Deus sobre orar, sobre diversas coisas. Nós estamos aí na quinta lição, são 12 lições. Ainda dá para você começar e aprender. Mas no curso Fé está sendo uma bênção, irmãos. Bênção. E por que eu estou falando aqui do curso Fé? Porque a palavra de hoje, ela tem também um pouco a ver com o que nós estudamos na terça-feira, que foi a respeito da oração. E nós temos que persistir, irmãos. Tem pessoas que começam a orar e depois abrem mão, larga para lá, você tem que ser firme. Qual que é o tema desse ano, irmãos? Qual que é o tema desse ano? Misericórdia. Quem fez o projeto de vida? Quem fez o projeto de vida para 2023? Quando você escreveu o projeto de vida, lá está escrito 2023, ano do quê? Da misericórdia. Gustavo acertou. Ano do quê? Da determinação. Determinação, irmãos. Ano da determinação. Nós estamos falando ao longo de todo o ano, né? Determinando tu algum negócio, ser já o quê? Firme, e a luz brilhará nos teus caminhos. Esse é o ano, irmãos, que nós temos que estar mais firmes do que nunca na presença de Deus. Amém? Cada vez mais firme. Quanto mais se aproxima o final do ano, mais firme nós temos que estar. Mais firme nós temos que estar. Para começar o 2024 melhor do que começamos o 2023. Porque nós temos que ir avançando. Não pode retroceder, sua vida tem que avançar. Em nome de Jesus. E vai avançar. Em nome do Senhor Jesus. Vamos lá em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Vamos ver aqui sobre o dever que nós temos. Que dever é esse? O dever, irmãos, de orar sem cessar. Nós não existe tirar férias de oração. Nós temos que viver em oração. Viver em oração. Dentro de casa, fora de casa, no trabalho, onde nós estivermos, nós temos que viver em oração.
orando sem cessar, sem parar. Você quer ver sua família salva? Quer ver sua família salva? Quer ver sua família toda na presença do Senhor? Então é orar sem cessar. Não é olhando para eles e nem pensando assim, não sei, essa pessoa acha que eu vou orar por ela, não está dando motivo para eu orar, não tem que ter motivo. Oração, irmãos, não precisa ter motivo para eu orar. Eu tenho que orar porque eu preciso orar, tem que ser como respirar. Você fica pensando se você precisa respirar? Você pensa, irmão? Você fica assim, deixa eu ver se eu preciso respirar. Nós simplesmente o quê? Respiramos. Porque da nossa vida depende de nós respirarmos. Assim tem que ser a oração. Eu não posso esperar eu estar disposta a orar. Hoje eu não estou com vontade. Ore com vontade, sem vontade, ore em todo tempo. Tem que esperar sentir vontade de orar. Há muitas coisas que você não sente vontade de fazer. Às vezes você acordou hoje e não estava com vontade de sair de casa. Mas a necessidade, temos a necessidade. Então não dá para a gente ficar pensando demais. Nós temos que agir, temos que fazer. E olha o que ele diz no versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar quando? E nunca o quê? Não podemos o quê, irmãos? Desfalecer. Sabe por quê, irmãos? Uma pessoa que ora sempre, ela não desfalece. Porque a oração, ela renova. Você vem na presença na igreja, né? Você pode estar cansado, você pode estar com várias coisas na sua mente, mas quando você vai orando, quando você vai louvando ao Senhor, Deus vai renovando a sua força, Deus vai renovando a sua mente. Quando você sai daqui, você já está saindo aqui diferente. Por quê? Porque a oração, ela não nos deixa desfalecer. Então, ore sem cessar, sem parar. Estou triste, ora assim mesmo, estou alegre, ora assim mesmo, está indo tudo bem, ora. Está indo tudo dando errado, ora também, em todo tempo. Irmãos, porque as tempestades, elas vêm, as lutas vêm, mas elas também passam. Umas demoram a passar, outras passam mais rápido, outras são lutas mais intensas. E, irmãos, nós estamos aqui nesse mundo, enquanto nós estivermos aqui, nós teremos luta. Isso é uma coisa que não é para deixar a gente assustar, nem de cabelo em pé, né? Não, é coisa, irmãos, que o próprio Jesus, ele nos advertiu que no mundo nós teríamos aflições e teremos de diversas formas, infelizmente. O que nós não podemos fazer é desfalecer. A pessoa que desfalece, irmãos, ela larga a mão de tudo. Não vou orar mais, não quero saber mais de nada, minha vida está difícil, e larga de tudo. Aí, irmãos, não tem vitória. Para ter vitória, a gente tem as lutas, mas nós temos que lutar para vencer. Olha o que diz o versículo 2, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem o quê? Tem pessoas assim, existem pessoas assim, que não tem temor, não tem medo de nada, às vezes não respeita nada, não se preocupa com nada também, às vezes acha que está numa posição muito segura. Mas a Bíblia nos alerta, irmãos, aquele que está de pé, cuide, para que não o quê? Nunca se acha também que você já é uma pessoa de oração, que eu sou uma pessoa de oração, eu já oro o suficiente. Não acha isso, não. Porque todo tanto que nós orarmos, ainda é pouco. Porque a Bíblia fala que o inimigo ele anda ao nosso quê? Derredor. Bramando como leão, procurando a quem possa o quê? Tragar. Porque ele não pode tragar a todos. Mas ele fica buscando alguém. Fala assim, Deus me livre. Ele fica procurando. Aí se acha, irmãozinho que já está ali desfalecido, desanimado, entristecido, chateado, pensando em desistir de tudo, é essa pessoa que o inimigo vai investir com toda a força para tragar. A pessoa que às vezes já parou de congregar, a pessoa que já desistiu de tudo, é essa pessoa que o inimigo vai fazer força para tentar tragar. Por isso que a Bíblia fala que nós não devemos deixar de congregar, como é o costume de alguns infelizmente deixam. Nós não podemos deixar. Nós temos que ficar juntos na presença do Senhor para resistirmos juntos na fé. Aí no versículo 3 fala assim, havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele dizendo, faze-me justiça. Contra quem? E por algum tempo ele quis fazer, irmãos? Não. Mas depois disse consigo, ainda que não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não
não volte e me importune o quê? E nós, por isso, nós não podemos desistir. Tem pessoas que dizem, já tentei uma vez, não quis, não deu certo, larguei para lá. Chamei uma vez para ir para a igreja, não quis vir, também não convido mais. Ou então a pessoa fala assim, uma hora eu vou, então já fiz minha parte. Não, você tem que insistir. Insistir é algo precioso. Por que aquela viúva, ela estava, irmãos, insistindo naquela causa dela? Porque era de interesse dela. Se é algo de seu interesse, invista. Você não pode parar, você não pode dar aquela causa perdida. Você ama aquela pessoa da sua família. E o amor não deixa você desistir dela. Amém? Porque você ama aquela pessoa. O amor, irmãos, sofre. Sofre. A Bíblia fala, o amor é sofredor. A gente sofre. Por amar, nós sofremos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Jesus não sofreu. Sofreu, irmão. Não tem esse negócio do amor, né? Mar de rosa, né? Não, é sofrimento mesmo. Uma mãe para educar o filho, os pais para educar os filhos sofrem. Porque você fala 1, 2, 3, 10, 20, 30, dá vontade de perder a paciência, você respira fundo, sai de perto, volta de novo, fala de novo. Fala de novo. É insistência. Educação é isso. Amor também é isso. É processo. É um plantio. E quando a gente planta, a gente espera um tempo para colher. Não podemos separar. Se você para de semear, depois você não vai ter o que colher. Se você parou de convidar, às vezes tem pessoas que nem vêm mais porque estavam esperando você insistir mais um pouco, sabia? Aí se você não convida mais para vir na igreja, aí a pessoa está ficando, também não está insistindo. Aí você fala assim, não, mas também já convidei, já sabe o caminho, se quiser ir lá, não, mas tem pessoas que são um pouco mais, exigem um pouco mais de força e de insistência nossa. Força que eu falo em persistir mesmo, né? Não é força do braço, não. Você não pode desistir da sua família. Não desista daquela pessoa. Às vezes alguém, até um amigo, uma amiga, alguém que você gosta tanto daquela pessoa, como se ela fosse da sua família. Você ama aquela pessoa em Cristo Jesus, não desista dela. Às vezes a pessoa está fraca, está desanimada, não está vindo à igreja, e Deus usa você para curar pessoas. E às vezes você insistir um pouco mais, você ajudar, às vezes você combinar com a pessoa, não, vamos pegar o mesmo ônibus, eu te espero em tal lugar, liga para a pessoa um dia antes do culto, já fala com a pessoa, amanhã eu vou te esperar, vamos junto, vai à casa da pessoa, faz uma visita, demonstra o seu amor. O amor, irmãos, ele não pode ser só de palavras, o amor é demonstrado. Deus não só amou, não só nos amou, como ele demonstrou esse amor enviando a Jesus. Por que a gente vem à casa de Deus? Porque nós amamos o Senhor. E esse amor tem que ser demonstrado. Amém? Demonstrado. A gente tem que demonstrar o amor que nós sentimos por Deus. Por que nós somos fiéis ao Senhor? Nos dízimos, nas ofertas. Por quê? Porque o amor é demonstrado. Eu reconheço que se eu trabalho, é porque Deus me dá força para eu trabalhar. Se eu tenho força para fazer alguma coisa dentro da minha casa, eu reconheço que essa força vem de Deus. Né? Se está aposentado, eu reconheço que essa aposentadoria, ela vem de Deus. Então, tudo que nós fazemos, nós temos que reconhecer que vem dele, irmãos. Vem dele, tudo é dele. Depois a gente não vai levar nada. Então é melhor honrar o Senhor enquanto eu estou na terra, com tudo que ele me deu, com a força, com a capacidade, com o dom, com o talento, com os recursos, com tudo o que há em nós. Olha o que ele diz no versículo 5. Eu já li, né? Vou ler novamente. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune o quê? Hoje, muitas pessoas estão na igreja hoje por causa de insistência de outras pessoas, sabia? Por isso, você não pode desistir. Já falei demais, já convidei, o dia que quiser. E às vezes a pessoa até fala assim, qualquer hora eu vou, pode deixar que eu vou. Às vezes a pessoa até te responde assim, para ver se você não convida mais. Mas não desiste não, amém? Não desiste, porque uma hora quando você menos esperar, a pessoa vem. Uma hora quando você menos esperar, aquela pessoa, às vezes já está no coração dela, Deus já está trabalhando para essa pessoa procurar a igreja, e o seu convite vai ser uma confirmação daquilo que já está no coração dela, amém? Porque ontem, irmãos, eu conversava com uma pessoa, da minha família, eu estava até falando com essa pessoa sobre a questão de procurar uma igreja, de congregar. Falei, né, como que as coisas estão nesse último tempo, nós estamos no final do tempo, nós temos que buscar Deus mesmo. E fui falando com essa pessoa a respeito disso, e aí ele pegou e falou assim, tem hora que me dá vontade mesmo de procurar uma igreja. É Deus já trabalhando, amém? É Deus já trabalhando, irmãos.
precisa chamar a existência e insistir. Aquela viúva existiu, irmãos. Olha o versículo 6. E disse o Senhor, ouviu o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam o quê? Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará o quê? Quando, porém, vier o Filho do Homem, Jesus, né? Porventura achará fé aonde? Na terra. Irmão, se até aquele juiz que não tinha temor, era inimigo, não tinha, né, respeito por ninguém, não tinha medo de nada, por aquela viúva insistir, ele fez bem a ela. Quem dirá o nosso Deus que nos ama tanto, irmãos? Amém? Deus te ama tanto. Deus, ele cuida de você com tanto amor, com tanto zelo. Você acha que se você clamar, Deus não vai te ouvir? Você acha que você clamar, mas irmãos, clamam a Ele dia e o quê? E noite. Então, irmãos, não podemos cessar de orar. Às vezes sua bênção estava quase chegando, mas você parou de orar. Você parou de insistir em algo. Eu queria algo, mas não deu certo, eu tentei. Mas, irmãos, tem coisa que não é uma tentativa, é insistência mesmo. Você vai ter que insistir, você vai ter que orar mais, clamar mais ao Senhor, insistir, demonstrar para a pessoa que você está orando por ela também. Demonstra sim, fala para a pessoa, olha, eu tenho orado por você sim, eu tenho apresentado você em oração, mesmo que a pessoa não te conte nada da vida dela, mesmo que você nem saiba o que está acontecendo na vida daquela pessoa, mas se Deus tem tocado no seu coração sobre aquela pessoa, é porque ela está precisando de oração. E é importante, às vezes, ela saber que você está orando. Quantas pessoas, irmãos, que pensam em cometer uma loucura porque acham que estão sozinhos no mundo, que ninguém se importa com elas, que ela está passando luta e que ninguém está nem aí, mas não é, isso não é verdade. Só que muitas vezes nós oramos pelas pessoas e nem sinalizamos que às vezes estamos orando. Não é que nós temos que querer uma recompensa de forma alguma, o nosso dever é orar. Mas nós precisamos também, porque a oração, ela também é uma demonstração de amor. Amém? Uma demonstração de amor. Ora, porque vai ter situação que você não vai poder fazer muita coisa pela pessoa, mas orar você pode. Amém? Então, ora. Hoje, irmãos, tem o WhatsApp, tem as tecnologias, você pode mandar uma mensagem, você pode gravar uma oração para a pessoa, você pode mandar um louvor. Tem os convites que a gente manda, né? Convite público da igreja, a gente manda pelo WhatsApp. Então Deus está nos dando ferramentas. Mas será que essa facilidade toda, em questão de tecnologia, em questão de comunicação, é à toa? Não é não, irmãos. É porque nós já estamos nos finais dos tempos. Então nós estamos tendo, Deus está nos dando ferramentas para a gente trabalhar. Deus está nos dando oportunidade para fazer. Porque um dia não vai ter tempo mais. Então nós temos que aproveitar a oportunidade. Irmãos, insista em querer ver a sua família na presença de Deus. Não acha assim, uma pessoa clamando qualquer Deus aí, tá bom, porque pelo menos busca alguma coisa. Melhor buscar alguma coisa do que não buscar nada. Não, nós temos que buscar o único Deus. Não tem outro. A Bíblia diz que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem atalho. Com atalho não se chega ao céu. Amém? Só se chega ao céu através de um caminho que é Jesus. Tem pessoas querendo pegar atalho e achando que no final tudo vai dar certo. Não vai. Para ser salvo, a Bíblia diz, quem crê, né? Fala até a respeito do batismo, lembrando que no final do ano, dia 10 de dezembro, teremos batismo. Quem crê e for batizado será salvo. Por quê? O batismo é uma confissão pública de que você aceitou Jesus. Você sabe que o caminho é esse, não tem outro caminho. Não é, às vezes a pessoa pensa, mas o batismo vai me prender na religião. Irmãos, Jesus é a salvação. Não tem outra salvação. Jesus é a salvação. Só aí nós temos que adorar, né? Só a Deus. Então, nós conhecemos a verdade. E devemos permanecer firmes nela até o último dia, em nome de Jesus. Então, a mensagem de hoje é essa, uma mensagem rápida, mas é nesse propósito. Insista, irmãos. Não desista da sua família. Pode estar dando trabalho que for, pode ser uma pessoa difícil, uma pessoa que você começa a falar de Jesus, a pessoa vira até as costas para você. Mas não desista dela. Não desista. Deus deu essa alma para você cuidar e ganhar para Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Nós vamos declarar, né, quão grande é o nosso Deus, quão maravilhoso, né, é o nosso Senhor. Enquanto o coral que vai estar louvando, né, esse louvor,
fala quão grande é o Senhor. Aí vocês mesmos vão se servir na ceia da família, tá? Essa ceia da família, todas as pessoas participam, inclusive as crianças, tá? Então, eu vou pedir ao Breze Antônio para... Pode destapar, fazendo favor. Acho que as outras estão lá dentro. Está lá dentro? Ah, não, já está aí, né? É porque a tecnologia aí, né? Você vai pegar o pãozinho ali e já está junto, né? O pão e o suco. Tá? Em nome de Jesus. Podem ir chegando junto à mesa, pegando o pão, pegando... Já está junto, tá? O pão e o suco. Para você retirar aí, em nome do Senhor Jesus. Já pegou? Se você pegou, quando você pegar, né? Você fecha os seus olhos e começa a orar pela sua família, em nome do Senhor Jesus. Começa declarando, né? Quão grande é o seu Deus, em nome do Senhor Jesus. Quem pegou, já fecha os olhos, em nome de Jesus. Senhor, que te louvar, como grande é o Senhor, como maravilhoso é o Senhor, em nome de Jesus, aleluias, glória a Deus. Igreja, declara em nome de Jesus, quão grande é o meu Deus, declare, cantarei quão grande é o meu Deus, todos vão te ver, todos vão te ver, quão grande é o meu Deus. Isso, vai pensando na resposta que você está guardando de Deus e vai declarando, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Fala assim, Senhor, nessa manhã, eu estou aqui representando a minha casa, a minha família, mas eu declaro que toda a minha família será salva. Fala assim, ninguém vai ficar sem se render ao Senhor. Fala assim, Deus, eu te apresento o pão, o suco, e eu peço, coloca neste pão, neste suco, o teu poder para fortalecer a mim e a toda a minha família, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém? Então, você já pegou a receber o pão, recebeu o suco, em nome de Jesus. Só no coral também, vou esperar que vocês podem pegar e beber o pão e o suco, em nome de Jesus. Enquanto você estiver ali tomando do suco, né, comendo do pão, você vai, pela fé, tomar posse agora da bênção que a sua casa, que a sua família precisa. Em nome do Senhor Jesus, você vai tomar posse da bênção que a sua família necessita. Em nome do Senhor Jesus. Isso. Com seus olhos fechados, em nome do Senhor Jesus. Fala assim, eu não vou desistir de lutar pela minha família. Amém? Pode comer agora o pão. Pode tomar agora o suco. Aleluia. Glória a Deus. Agora você vai fazer uma oração de agradecimento a Deus pela sua família. Agradeça a Deus agora pela sua família. Você vai agradecer ao Senhor. Vai falando com Deus. Deus, obrigado pela minha família. Vai agradecendo assim. Você tem filhos, netos. Já vai falando com o Senhor. Senhor, obrigado pelos meus filhos, pelos meus netos, meus sobrinhos, pelas pessoas. Às vezes você criou, né? Ajudou a criar pessoas que você considera como se fossem seus filhos. Já vai orando por eles, já vai abençoando a vida deles. Fala, Senhor, protege eles na escola, no trabalho, em casa. Senhor, nas amizades, livra das amizades erradas, Senhor, dá-lhes sabedoria, livra do acidente e de tudo aquilo que não presta, em nome de Jesus. Fala assim,
Eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Amém? Glória a Deus. Amém? Vamos aplaudir Jesus pela nossa